Fala, chefe! Seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar de conheça seu negócio, porque tudo tem que partir daqui, né? Muitas pessoas, quando a gente começa a ir na entrevista, no diagnóstico, no início aí da nossa mentoria, não sabe nem me falar exatamente o que está acontecendo dentro da sua empresa. Muitos acham que sabem quais são os problemas, mas na verdade não sabem. Muitos acham que o problema é, por exemplo, que o custo está alto, ou que o fornecedor não é bom, ou que o cliente, enfim, não está pagando aquilo que ele quer no produto, ou que ele não está tendo o resultado que ele gostaria, enfim, às vezes o problema não é exatamente esse. Então, nessa aula eu vou te ensinar como que você vai identificar exatamente o que está acontecendo dentro do seu negócio para facilitar o nosso processo de mentoria, para agilizar o nosso processo e para que você possa ter mais resultado. Todas as aulas a gente começa com a nossa metodologia café. E você já conhece, né? Sabe que a nossa metodologia ela fala de conhecimento, ação, ferramenta e a emoção que nós precisamos trabalhar para desenvolver essa aula, enfim, né? Esse conhecimento. Então, dentro dessa aula, nós vamos aprender o que é o seu negócio, como que era a gestão antiga, como que é a gestão nova, porque muitas pessoas acreditam que administrando os negócios como fizeram há 5, 10, 15, 20 anos atrás, vão continuar tendo o mesmo resultado de hoje. E, gente, não é assim mais. O mercado mudou, nós estamos vivenciando a maior mudança dos últimos 60 anos nos negócios. Então, para você que está aqui conosco, parabéns! Você já entendeu que não adianta mais fazer a mesma coisa, né? Precisamos melhorar, precisamos nos organizar. E com essa aula você vai conhecer o que você precisa organizar dentro da sua empresa, quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos, quais as ameaças que você tem em relação ao seu negócio, para que você tenha uma tomada de decisão mais assertiva. Então, o conhecimento dessa aula vai ser sobre a gestão antiga e a gestão nova. Você vai aprender o que isso interfere no seu negócio e quais são os pontos positivos e negativos da sua empresa. Qual a ação que a gente precisa? Nós vamos precisar que vocês executem as tarefas propostas nessa aula. Uma das tarefas é a planilha SWOT, que é uma planilha muito simples que vocês virão daqui a pouco, e também que vocês façam o nosso questionário. O que é esse questionário? É o nosso raio-x financeiro, raio-x da sua empresa. É onde nós vamos identificar o nível de maturidade do seu negócio. Seu negócio está em alerta vermelho, ou ele tem uma gestão infantil, ou ele já está um pouco mais maduro? Como que está a gestão do seu negócio? Então, com esse questionário, com esse raio-x, a gente vai conseguir identificar seu nível de maturidade. A nossa ferramenta vai ser, então, a matriz SWOT e o nosso questionário. E a emoção que nós precisamos trabalhar é o desapego. Eu sei que aqui pega muita gente. Eu sei que muita gente quer continuar fazendo as coisas iguais, acha que o mercado vai ser o que era antes. Eu sei que muita gente pensa assim, nossa, mas será que eu preciso disso tudo mesmo? Enfim, sei que muita gente tem resistência, e resistência, pessoal, é uma lei da física. É importante a gente entender isso. Sempre quando a gente traz algo novo, né, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, nós enfrentamos a resistência. Vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. Pela inércia, a gente já sabe que um corpo tende a se manter em movimento quando ele já está em movimento. E um corpo tende a se manter parado quando ele está parado. Essa é a lei da inércia, a lei da física. A resistência, ela atua exatamente para ajudar a inércia. Então, a resistência vem para que você continue fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Para que você não gaste energia subindo o degrau, subindo de nível, expandindo a sua consciência, melhorando a sua vida. Isso é natural, isso acontece na vida de todo mundo. Vou dar um exemplo de resistência. Quando a gente está criando um novo negócio e as pessoas do nosso lado começam a falar assim, mas para que isso? Para que você vai fazer aquilo? Para que você vai investir nisso? Não é muito melhor continuar do jeito que está? Enfim, isso é uma força da resistência que vem para não te deixar subir de nível. A professora Lúcia Helena explica isso de forma
formidável. Gente, vocês sabem que isso não é minha praia, mas eu vou passar aqui para vocês esse conhecimento e vou deixar nessa aula também o link da aula que ela explica mais sobre a resistência. Por quê? Porque quando você estiver enfrentando essa força, você vai conseguir identificar e vai conseguir lutar, né, e vencer a resistência. A resistência ela pode vir de fora, como eu dei o exemplo aqui agora, né, uma mãe, um amigo, um cônjuge, enfim, te desestimulando a fazer aquilo que você quer fazer, ou pode vir de dentro também. Quando nós temos preguiça, quando nós temos desânimo, quando nós não estamos empolgados, enfim, para fazer alguma coisa. Então, nós precisamos lutar diariamente contra essa força. Vocês vão perceber que o desapego, disciplina, enfim, são emoções que nós vamos trabalhar muito aqui em todo o nosso curso e também na nossa mentoria. Eu vou falar muito com você sobre disciplina. Você fez o que precisava ser feito, né? Tanto que a gente tem nas canecas, ó, faça o que precisa ser feito. Por quê? É vencendo a força da resistência que nós vamos conseguir atingir os nossos sonhos, atingir os nossos objetivos. Quem não consegue vencer a força da resistência vai permanecer sempre no mesmo lugar. Então, às vezes a pessoa até começa, até tem um incentivo, né, um impulso de fazer a coisa diferente, mas ela nunca permanece, ela nunca tem constância. E lembra que uma das nossas ações, né, um dos nossos pilares, na verdade, é a ação constante. Fazer uma vez só não vai resolver. Pessoal, o negócio, para ficar bom, ele precisa ir em média de 5, 10 anos para a gente começar a ter resultado. Antes disso, a gente só tem prejuízo, erro, enfim. Hoje foi disseminado uma cultura de que as coisas são muito rápidas e que a gente vai ganhar dinheiro muito rápido, enfim, e não é assim, tá? Então, se você está empreendendo, por exemplo, eu atendi uma cliente que está empreendendo com um site, já tem 3 anos e ela ainda não teve resultado. Gente, é assim. As coisas precisam de tempo, precisam de energia, precisam de dinheiro para acontecer. Então, vença a resistência para que você consiga ter bons resultados aqui na mentoria. Conte comigo, conte com o seu anjo para te guiar, para te orientar, para te dar esse empurrãozinho aí e para te fortalecer. Conte com o nosso grupo de mentorados também, porque aqui está todo mundo focado no mesmo objetivo, que é ter negócios mais lucrativos e com mais tranquilidade. Então, participe das nossas aulas, participe dos nossos treinamentos, tá? Esse vai ser o resumo da aula de hoje. É importante que você entenda quais são os primeiros erros que nós precisamos corrigir dentro aí da sua empresa. Para a gente entrar aqui no nosso cerne, né, da nossa aula, que é conheça o seu negócio. Primeiro, a gente precisa entender se a sua empresa tem lucro ou não. E se tem lucro, qual é o montante desse lucro? E dependendo desse montante, tem como a gente melhorar esse lucro? Porque muitas empresas, elas chegam aqui na mentoria querendo organizar, mas elas não estão com problemas financeiros. Então, a gente já não tem esse problema, né? A gente já não tem essa questão para resolver. Mas, por elas terem resultado financeiro positivo, às vezes ela não tem esse controle e não sabe como otimizar esse resultado financeiro. E aí, eu vou falar uma frase aqui com muita frequência para vocês. Empresas nasceram para dar lucro. A sua empresa nasceu para dar lucro, para ter resultado. A não ser que você vai me falar que o seu sonho, né? A gente vai ter uma aula aí só de sonhos e objetivos, que o seu sonho é ter só um passatempo. Respeito também, enfim. Mas toda empresa, via de regra, principalmente no nosso país, onde a gente assume tanto risco, ela tem que dar resultado. Então, o primeiro ponto, nós vamos entender se a sua empresa dá lucro ou não. Depois, nós vamos entender qual o produto que mais vende, o que acontece aí na sua empresa, para que você coloque foco naquilo que realmente dá resultado. Entender qual o produto que mais vende, pessoal, pode mudar o jogo do seu negócio. E quando eu falo produto, pode ser produto ou serviço. E eu vou dar um exemplo aqui. Uma empresa chegou para a gente aqui há uns 5, 6 anos atrás, com foco na venda de um produto específico, mas ela tinha uma prestação de serviço também. Quando eu fiz a análise para ela, eu mostrei que o que dava resultado para ela não era o produto, era a prestação de serviço que gerava uma venda recorrente a cada 45 dias do cliente dela. Então, se a gente focasse na prestação de serviço, a gente teria, além de uma previsibilidade, uma previsão de fluxo de caixa muito boa, a gente teria um retorno, uma lucratividade muito maior, porque a prestação de serviço me dava mais margem do que a venda do produto.
A venda do produto, ela era o meio de trazer aquele negócio, aquela prestação de serviço que era mais rentável. E não o contrário. Ela sempre trabalhava no contrário, ela colocava o foco no produto e não na prestação de serviço, achando que a prestação de serviço era o suporte para ela vender mais o produto. Quando a gente fez essa mudança, que foi simples, estrutural e mudança de consciência na empresária, nós começamos a alavancar a lucratividade da empresa significativamente, muito rápido, e ela começou a ter um resultado positivo muito maior do que ela tinha. Então, conhecer qual é o produto que mais dá resultado no seu negócio é fundamental. Lívia, eu vou sair dessa aula sabendo exatamente qual é o produto? Não. Vamos nivelar aqui as expectativas. Por quê? Porque nós precisamos ter os dados, as informações, enfim, e isso nós vamos conseguir atingir ao longo do processo da mentoria, tá? Mas nesse primeiro momento eu preciso que você tenha consciência dessa importância, até para que você comece a ter um olhar diferente no seu negócio. Às vezes a gente tem um olhar muito viciado naquilo que a gente acha que está certo, tá? Então comece a quebrar algumas barreiras dentro aí da sua empresa, com os produtos que você vende e também com os fornecedores, que é o nosso terceiro ponto aqui. Será que o fornecedor que você tem é o melhor fornecedor para o seu negócio? E eu vou trazer um exemplo aqui também muito comum aqui dentro da empresa. Às vezes eu começo a atender o cliente, ele tem uma dependência muito forte de um fornecedor X. E esse fornecedor exige que ela compre uma determinada quantia, que ele tenha um prazo de pagamento XYZ, enfim. A sensação não, né? Na realidade, o nosso cliente, o lojista, enfim, o atacadista, ele trabalha para o fornecedor e não o contrário. E quem tem que mandar no nosso negócio somos nós, não os nossos fornecedores. Eu já cometi esse erro quando eu trabalhava com multimarcas, porque as marcas me cobravam, me exigiam um mínimo de compra, o que eu tinha que fazer, enfim. Elas meio que mandavam dentro da minha empresa. E isso foi muito ruim para o meu negócio, porque eu não tinha o controle das finanças, eu não sabia até onde eu podia ir, eu não respeitava o meu limite, porque eu estava sempre trabalhando para eles. Então, entender qual fornecedor é melhor para você é fundamental. Uma mudança simples de fornecedor fez com que eu tirasse um cliente de uma situação de endividamento muito severa para uma situação de tranquilidade e saúde financeira. Tá? Ele comprava sempre de um atacadista que exigia um volume maior porque ele tinha um preço melhor. Só que não era dentro da realidade daquela empresa. Era melhor ele comprar menos, mais pulverizado, por mais que tivesse um valor um pouquinho mais caro, porque a margem dele no ganho, no giro do estoque era maior do que ele manter esse fornecedor que exigia volume de compra e dava um descontinho na hora dele fazer a comercialização, enfim, na hora dele comprar. Então, entender, poxa, será que é melhor eu continuar comprando de um fornecedor que me estrangula, que coloca prazo de pagamento muito curto, que me faz comprar mais do que aquilo que eu preciso? É bom para o meu negócio? Será que é bom eu manter esse tipo de fornecedor na minha empresa? Principalmente quem vende multimarcas, tá, pessoal? Olha, a gente tem clientes aqui que vendem Nike, que vendem marcas muito fortes, e essas marcas fazem com que o lojista trabalhe para eles. Então, a gente precisa avaliar se realmente é isso que eu quero para o meu negócio e nem é só se é o que eu quero, se eu tenho condições de trabalhar neste formato, tá? Se eu tenho condições de trabalhar com essa empresa. Porque muitas das vezes é o próprio fornecedor que coloca uma loja, enfim, em uma situação complicada. Então, conheça a sua limitação, conheça a sua realidade e não se submeta apenas a exigências de fornecedores. Tá? Avalie isso. Ah, Lívia, mas eu preciso muito daquela marca, gente. O mercado de hoje tem tanta marca, tem tanta possibilidade. E uma tendência muito grande agora é que as pequenas marcas criem as suas próprias marcas. Inclusive, é uma ação que a gente faz aqui no nosso negócio. Nós temos a nossa própria marca para não ficar tão dependente do nosso fornecedor. Eu falo na distribuidora, tá? Então, avalie isso também, avalie outras possibilidades. Vou falar de novo, amplie a sua mente e troque experiências com o nosso time, com os nossos mentorados. Outra coisa que vocês precisam entender é o cliente ideal para o seu negócio. Será que é todo mundo que você quer atender?
Eu não quero atender todo mundo. Eu quero atender aquele cliente que eu posso ajudar, aquele cliente que a gente tem sinergia, aquele cliente que tem condição de me pagar. Não adianta a gente abrir para o mercado inteiro porque a gente não vai conseguir atender. Eu não sou um tipo de cliente que consome calçados, roupas, enfim, muito caras. Então, para lojas que vendem sapatos de R$ 700, roupas de R$ 2.000, enfim, não adianta fazer energia para me vender, porque eu não sou o público ideal para ela. Então, ter essa clareza de quem é o público que você quer atingir, quem é o público que está disposto a pagar pelo seu produto ou serviço é fundamental. Você vai direcionar toda a sua estratégia de marketing, o seu posicionamento, você vai entender qual é o nicho do mercado que você tem para vender, né? Qual é o tamanho do seu mercado, qual é o tamanho do seu público. Você vai fazer compras mais assertivas. E eu vejo que muitos clientes, quando eu começo a atender, falam: não, eu atendo todo mundo. Gente, ninguém atende todo mundo. Ninguém. Nem um supermercado. Vamos lá, não atende todo mundo. Porque a gente tem um supermercado que é direcionado para uma certa classe, o outro para outra classe, enfim. Então, defina qual é o seu cliente ideal, qual é o cliente que está disposto a pagar pelo seu produto e serviço, qual é o cliente que valoriza o seu produto e serviço, tá? E entenda os meios de chegar nesse cliente. E depois nós precisamos saber quais os pontos que você precisa melhorar dentro da sua empresa. Porque não adianta a gente fazer todas as aulas e ficar reclamando do mercado, ficar reclamando do governo, ficar reclamando de tudo e não olhar para dentro do nosso negócio. Nós não temos, quando nós empreendemos, nós corremos risco. Empresário nenhum fica livre de risco. Mas tem riscos que a gente consegue controlar, que tem risco que está na nossa mão, outros não. Então, ao invés de gastar energia pensando naquilo que a gente não consegue controlar, gaste sua energia com foco naquilo que você controla, com foco naquilo que está nas suas mãos. Porque eu tô vendo muita gente aí com energia lá fora e esquecendo de olhar para dentro do seu negócio, esquecendo de olhar para dentro de si mesmo, se desenvolver, enfim. Então, conheça o que você pode fazer. Nós vamos colocar aqui na tela uma evolução do perfil do nosso consumidor, do perfil do consumidor de modo geral, não vou falar nem que é do brasileiro, tá? Como que era em 1980 e como que é agora em 2025? 1980 nós tínhamos muito foco, o consumo ele era baseado no ponto que nós estávamos inseridos, então no ponto comercial que você estava. Era importante que você estivesse num centro comercial, era importante que você estivesse num lugar de grandes movimentos. Então, a localização era o principal ponto para fazer com que o negócio tivesse resultado, para fazer com que o negócio vendesse. Por quê? Porque as pessoas não tinham muito acesso. Então, principalmente no interior, enfim, as pessoas iam para o centro da cidade, faziam suas compras e voltavam. Então, se você quisesse ter sucesso em 1980, você precisava ter uma localização privilegiada. Quando nós passamos para 1990, o foco passou a ser o produto, ou seja, vendia aquelas pessoas que tinham produtos bons para oferecer. Nessa época eu entrei no mercado, né? Então, meu pai, ele fundou a loja dele e com 9 anos eu já estava ajudando ele no seu negócio. 1990, beirados disso, eu comecei com 9 anos, então 1995, todos os produtos que nós tínhamos vendia muito rápido. Nós tínhamos fila no caixa, a loja só ficava cheia. Por quê? Porque era exclusivo. Não era todo mundo que vendia aqueles produtos, não é todo mundo que tinha acesso. A gente vendia tecido, cama, mesa e banho, enfim, não é todo mundo que tinha acesso àquilo. Então nós tínhamos um grande diferencial, que era o produto. Quando chegou, né, na década de 2000, o foco, né, no ano de 2000, na verdade, o foco começou a ser o preço. Então é a época de Ricardo Eletro, né? Preço é tudo, preço é tudo. Quem tinha menor preço, vendia. Todas as nossas comunicações, propagandas, enfim, era voltada para preço. O produto deixou de ser o principal, porque nessa época muitas pessoas já tinham o produto. Muitas lojas já tinham concorrentes, enfim, mas o preço era o principal fator de diferenciação no mercado. E o consumidor sempre buscando melhor preço, melhor preço, melhor preço. Quando chega quando chega no ano de 2010, o consumo volta a ser na internet. Nessa época, 2009, eu já tinha loja e nós começamos a virar vitrines de grandes marcas. Vitrines não, provador de grandes marcas. Então, com a inserção da internet no mercado, as pessoas deixaram de consumir uma parte do mercado
físico, né, das lojas, enfim, e começaram a consumir na internet. Então, se você é lojista do ramo de moda, você sabe, o cliente ia ou vai até hoje na loja, experimenta a roupa e compra na internet, compra do seu próprio fornecedor, onde ele tem um prazo melhor, enfim. Né? Então, nós paramos de perder um pouco da competitividade e nessa época, quem entrou na internet, né, no ano de 2000, 2010, na verdade no ano de 2010, 2011, 15, enfim, quem entrou nessa fase surfou uma onda mais fácil, porque anúncio era mais barato, lá na internet a concorrência era menor, estava todo mundo aprendendo como que jogava aquele jogo. Quando chegou em 2022, o foco do cliente passou a ser relacionamento. E, gente, desde 2016, que eu estava no banco, eu já focava neste ponto com o meu time. Relacionamento. Só faz negócio quem se relaciona. A gente só faz negócio com as pessoas que a gente conhece, convive, com as pessoas que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente sente sinergia. Então, a era que nós estamos vivendo agora é uma era de relacionamento. Se você ainda está com foco em vender um produto mais barato, ou se você ainda tem foco em estar localizado num ponto, num shopping, enfim, o seu foco está errado. O seu foco agora tem que ser no relacionamento que você nutre com o seu cliente. E muitas pessoas estão esquecendo desse relacionamento. E aí, eu vou puxar a orelha de lojista que tem loja no centro, enfim, principalmente em cidade de interior, que não treina seu time para atendimento, que não treina seu time para cuidar do seu cliente e que também não cuida do seu time. Eu vou dar um exemplo da minha cidade, que a gente vai nas lojas do centro e a gente tem desespero de como nós somos atendidos. Parece que as pessoas estão lá, os vendedores estão lá, fazendo favor para a gente. A gente às vezes tem que implorar para a pessoa atender a gente. As pessoas não têm a capacidade de dar um bom dia. Então, na era de relacionamento, pessoal, nós temos que cuidar muito bem do nosso cliente. E nós temos que cuidar também muito bem do nosso time. Olhe para dentro do seu negócio, olha como que está o atendimento, faça uma análise sem apego mesmo de como está o seu atendimento dentro do seu negócio. Porque, vou ser muito sincera, não adianta a gente estruturar toda a parte financeira, estruturar toda a estratégia de marketing, alavancagem, enfim, se na hora que o cliente chega no seu negócio, ele não recebe nenhum bom dia, ele não é bem tratado, ele não é acolhido dentro da sua empresa. E tudo começa de cima para baixo, tá? Tudo começa da sua atitude, do seu exemplo, de como que você lida com o seu time, de como que você treina o seu time. Eu sei que o desafio de time, de contratação, enfim, é para todo mundo. Mas se nós, empresários, não juntarmos, não nos unirmos e não começarmos a mudar a cultura dentro das nossas empresas, nós vamos caminhar para um abismo, de verdade. Não tem gente? Não, mas quem tem, nós temos que treinar, nós temos que cuidar, tá? Porque senão vai ficar sempre nesse movimento. Olha, o desafio de contratar é desde quando eu tinha loja. Desde 2009, 2010 já tinha esse desafio. Piorou? Piorou. Claro que piorou. Hoje a gente tem uma possibilidade de trabalho muito maior para todo mundo. São poucas pessoas que querem se relacionar, mas aquelas que querem, a gente ainda não cuida. As pessoas ainda não cuidam. Não faz treinamento, não faz reunião, enfim. Então, cuida do seu time, olha para dentro da sua empresa e veja como você pode melhorar. Assim como o perfil do consumidor mudou, os nossos meios de pagamentos também mudaram. Em 1990, quem lembra aí como que a gente fazia os pagamentos das contas? A gente pagava com dinheiro, crediário e cheque. E cheque, gente, vocês lembram, não era para todo mundo. Cheque era para quem tinha nome, era para quem tinha avalista, era para quem tinha dinheiro. São poucas as pessoas nessa época que tinham acesso. Eu lembro que quando meu pai foi montar a loja dele, enfim, ele precisava de cheque, ele precisou que meu avô fosse avalista dele. Então não era uma coisa tão fácil de ter, não era tão fácil de adquirir como é hoje. Hoje nós temos um acesso a crédito, um acesso a produtos e serviços bancários muito maior do que era nessa época. Quando chegou 1990, nós começamos a trabalhar com dinheiro, que já tinha, crediário, cheque, e teve a inserção do cartão de crédito. Vocês lembram como era? A gente pegava o cartão, passava naquela maquininha de carbono,
ficava lá, ó, com a guia um tempão, aí tinha que mandar pelo correio, tinha que fazer um processamento. Era um processo longo, era um processo demorado e poucas pessoas tinham cartão de crédito. A gente tinha que fazer igual a gente fazia na escola, riscando os números com lápis, enfim. Então foi um processo que foi evoluindo. Poucas pessoas com acesso a crédito, poucas pessoas endividadas. Quando chegou na época de 2000, o cartão ele já era mais popular, né? Então a gente já tinha dinheiro, cartão, cheque, crediário, porque as lojas ainda tinham crediário, ainda tem até hoje, e começamos a trabalhar também com vendas na internet. Então os meios de pagamento através da internet surgiram no ano de 2000 aproximadamente. Quando chegou em 2010, nós mantivemos dinheiro, crediário, cheque, cartão, os meios de pagamento e começaram a surgir alguns meios de pagamento diferentes, que eram dos aplicativos, dos celulares, Apple Pay, PayPal, enfim, outras formas de transacionar essas nossas vendas. E agora, no ano de 2020, 2025, enfim, nós temos, né, até que no ano de 2020 surgiu o Pix, nós temos dinheiro, crediário, cartão, boleto, cheque, Pix, os meios de pagamento normais aí da internet. Enfim, gente, uma infinidade de formas de pagamento para a gente controlar. Em 1980, 90, a gente controlava dinheiro, entrava dinheiro, você ia lá, comprava, enfim, era fácil manter, era fácil ter controle financeiro, porque era físico, estava na nossa mão. Hoje não. Hoje a gente tem dinheiro caindo no banco através de Pix, outro caindo no cartão, outro caindo através de boleto, numa conta X, numa conta Y, enfim, hoje o movimento é muito mais pulverizado. Eu tenho um pouco de dinheiro que eu recebo, eu tenho cheque, o cheque às vezes eu recebo cheque de terceiros, enfim. Quem não tem controle, quem não tem organização, como que está fazendo numa época dessa? Está perdendo dinheiro. Antes era muito mais fácil da gente ganhar dinheiro. Eu não tinha a mordidinha do cartão de crédito nas taxas, eu não tinha mordidinha do boleto nas taxas, eu não ia perdendo 2, 3, 5% daqui e dali. Muitas pessoas nem declaravam. O que eu lembro da turma escondendo nota fiscal nessa época, gente, era bolos de nota fiscal, era tudo físico, era muito difícil, era muito mais fácil sonegar e a turma sonegava muito. Hoje não. Hoje, se a gente não muda a mentalidade, se não muda a forma de gerenciar, vai quebrar. Até 2030, se você não tiver seu negócio organizado, você estará fora do mercado, tá? Isso é um aviso que eu estou dando, ó, 2025, já estou avisando, nós temos aí 5 anos para organizar as empresas, para mudar a mentalidade, para evoluir aí o nível de consciência para que as empresas se mantenham no mercado, porque quem vai insistir em gerenciar seus negócios da forma antiga vai quebrar. Por quê? Porque a nossa Receita Federal já sabe de tudo que acontece na vida de todo mundo. Porque se você não faz conta, você não repassa os custos que você tem para o seu negócio, do seu negócio, os seus custos de venda para o seu cliente, então você vai ter prejuízo, você vai pagar para trabalhar. Porque os riscos em cima das empresas estão ficando cada dia maiores. E se a gente não mitiga, não diminui esses riscos, nós não conseguimos manter no mercado. É uma realidade dura? É, mas é regra do jogo. É assim que funciona. Então, vamos entrar nesse jogo jogando com as regras certas. Eu brinco com o meu time que não adianta a gente entrar em jogo de futebol jogando com regra de vôlei. Não vai dar certo. Então, se você entrou para ser empresário, montou negócio, enfim, é para jogar de acordo com as regras vigentes. Por quê? Porque grandes empresas fazem isso. E elas estão se estruturando, se preparando, se organizando para se manterem no mercado, tá? Então, como que era antes? Antes a gente tinha baixo custo, mão de obra disponível, pouca concorrência, maior margem de lucro, então a gente tinha maior margem também para erro, a gente ganhava dinheiro quem trabalhava. Se você trabalhasse muito, enfim, gerenciava seu negócio, estava lá, vendia e tudo, comprava, você ganhava dinheiro, era simples. Meu avô fez um super patrimônio vendendo doce no caixote de doce, né? Em bicicleta. Ele colocava um caixote na bicicleta e vendia doce, comprou fazenda, comprou terreno,
criou 8, 9 filhos. Gente, era uma outra realidade. Como que nós vivemos hoje? Altíssimo custo, altíssimo risco, dificuldade, né? A gente não tem tanta mão de obra, então dificuldade de contratação. A mão de obra hoje ela é muito mais cara e, vamos combinar, menos qualificada. Nós temos muito mais concorrência, mas também temos muito mais oportunidade. Nossa margem ao erro ela é desse tamanho porque a nossa margem de lucro é pequena e ganha dinheiro quem trabalha de forma organizada e com inteligência. Não adianta você acordar às 5 horas da manhã e ir para a sua empresa e chegar dela 10, 11, meia-noite. Não adianta, não é o tempo que você está no seu negócio, é a forma como você trabalha, é a forma como você trabalha inteligente, organizada, enfim. E para você que está no momento de sucessão empresarial, né? Às vezes você está trabalhando numa empresa que foi criada pelo seu pai, enfim, gente, o mercado é outro. Não se compare. A nossa geração não tem as mesmas possibilidades de ganho com negócios do que os nossos pais. Tá? E aí eu tô falando de mercado tradicional. Ah, quem surfa na internet, enfim, é outro negócio, é outro segmento, é outra regra de jogo, enfim. Mas no mercado tradicional, as coisas mudaram, não são as mesmas, então não se compare, tá? O que o seu pai conseguiu fazer, muito provavelmente você não vai conseguir fazer, não na mesma intensidade, certo? Então conscientize ele também, porque às vezes a gente vê muita cobrança aí, eu vejo isso na minha família, enfim. A gente vê cobrança aqui. Nossa, mas na sua idade eu já tinha isso, eu já tinha aquilo, eu tinha construído isso, enfim. O mercado era outro, a realidade era outra. Então, entenda que nós precisamos fazer o melhor com a condição que a gente tem. Não é também a gente ficar achando que, porque o mercado mudou, agora eu não vou ganhar dinheiro. Não é isso. Tá? Tem muita gente ganhando muito dinheiro, mas está trabalhando de forma correta, tá? Conhecer todos os números do seu negócio é fundamental e é algo que nós precisamos fazer diariamente. Tá? Não adianta você fazer todo esse processo um ano com a gente, na mentoria, organizar sua empresa, enfim, e depois que a gente sair, você voltar para a estaca zero, você parar de organizar, você parar de fazer, você parar de lançar e analisar os seus números. É a mesma coisa de dieta, de atividade física, de massagem, enfim. Se a gente perdeu tudo que a gente fez anteriormente. Então, tenha consciência que você precisa vender todos os dias? Sim. Você precisa organizar as suas finanças todos os dias também, tá? Quem vira para mim e fala assim, Lívia, mas eu sempre fiz assim no meu negócio, enfim, sempre foi assim. Gente, esquece. Esquece esse sempre foi assim. Essa frase a gente não vai ouvir mais, tá? Amplie a sua mente, lute com a resistência e entenda que nós estamos no novo mercado. Não é mais o mercado anterior, tá? Então, se nós vamos propor aqui para vocês ao longo da mentoria de fazer algumas coisas diferentes, faça, teste, organize, certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui a nossa fórmula do lucro. O que é isso, Lívia? Existe uma fórmula do lucro? Existe uma fórmula do lucro. Qual que é essa fórmula? Conhecimento mais escolhas conscientes é igual. Vou colocar de verde. É igual lucro. Nossa, Lívia, tão simples? É, tão simples. Por quê? Porque você precisa, primeiro, conhecer de gestão do seu negócio, da sua empresa, do que está acontecendo no mercado, da movimentação política. Então, quando nós temos conhecimento, nós temos mais assertividade nas nossas escolhas. Só que só o conhecimento basta? Não. Não adianta só conhecer tudo que está fazendo. Você tem que ter, escolhas conscientes. E o que são essas escolhas conscientes? Mais razão e menos emoção. Mais razão e menos emoção. É isso que nós precisamos ter nas nossas escolhas quando nós estamos lidando e administrando negócios. Ai, Lívia, como assim? Mais razão e menos emoção. Vou dar um exemplo. Eu tenho um funcionário que não é bom funcionário, mas eu gosto tanto dele, mas ele não é um bom funcionário para a empresa, mas eu gosto dele. Escolha consciente. Mais razão e menos emoção. Ele é uma boa pessoa, mas ele não é um bom funcionário. Então, ele não traz resultado para a sua empresa. Então, essa é a primeira fórmula do lucro, mas nós temos duas. Eu vou escrever aqui as duas para vocês entenderem melhor, tá? Conhecimento
mais escolhas conscientes é igual a lucro. Essa é a primeira. A segunda, a fórmula do lucro, é vendas menos custo fixo menos custo variável. Então, quando estamos falando de lucro, nós precisamos do conhecimento, de fazer boas escolhas, de vender mais e de ter mais controle nos nossos custos. Gente, eu falo que existe a pirâmide do lucro, que são os custos, quanto a gente vende e a nossa margem. Não tem segredo, não tem mistério. Eu preciso conhecer quanto eu vendo, eu preciso conhecer quanto custa, eu preciso conhecer da minha margem para que eu faça escolhas conscientes. Então, não foquem só na parte técnica. Em todo o nosso processo de mentoria, vocês sabem, nós trabalhamos a questão emocional, a parte técnica e a ação constante. Então, tenha conhecimento, faça melhores escolhas no seu negócio, baseada na razão mais do que na emoção, e vamos controlar tudo aquilo que está nas nossas mãos, certo? Duas fórmulas para você ter consciência do que nós vamos trabalhar ao longo desses 12 meses para que você veja, aquilo que interessa. Dinheiro no bolso com tranquilidade, sem morrer aí, sem se esgotar de tanto trabalhar. Tá? Então, no nosso novo cenário, cada centavo conta. Ai, tem uma comparação que eu adoro, que vocês vão memorizar isso quando vocês forem gastar cada centavo de vocês. Vou pegar só um buraquinho aqui. R$1 que eu faturo não é R$1 de lucro. Por quê? Porque eu tenho que pagar funcionário, fornecedor, água, luz, telefone. Então, desse R$1, às vezes eu ganho 10 centavos. Agora, R$1 que eu economizo é R$1 que eu lucro. É R$1 que eu tenho no meu bolso. Então, olha a importância da gente focar nos dois pilares. Quanto a gente fatura e quanto a gente gasta. Se a gente não focar nesses dois pilares, igual eu tô vendo a massa aí da internet, enfim, falando isso aí, faturamento, 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 cara, nunca vai conseguir ter dinheiro, nunca vai conseguir construir riqueza, porque não cuida daquilo que sai. R$1 que eu ganho não é R$1 que eu tenho no meu bolso. Às vezes, desse R$1 me sobra 10 centavos. Agora, R$1 que eu deixo de gastar é R$1 que eu tenho no meu bolso. Então, faça escolhas conscientes. Faça escolhas conscientes na sua vida pessoal e na sua empresa, tá? O lucro hoje não vem do volume, ele vem da precisão. Então, não adianta faturar tanto se você não tiver controle. Nós precisamos ter precisão. E eu vou dar um exemplo aqui. Nós, com a gestão financeira em uma das empresas que a gente presta consultoria e mentoria, nós conseguimos reduzir 600 mil de endividamento dessa empresa, reduzindo o faturamento. Olha só, nós diminuímos 600 mil reais reduzindo o faturamento. Então, não é só faturar, é faturar com precisão, é gerenciar as suas finanças com precisão, tá bom? O produto que mais vende nem sempre é o melhor produto para sua empresa, porque às vezes nós temos aquele produto que vende muito, mas não te dá resultado, às vezes ele te dá prejuízo. Então, analise quais produtos é melhor ter no seu negócio. O cliente que mais compra geralmente não é o seu melhor cliente. E nós temos a regra de Pareto, que essa também é boa de colocar aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem, mas no mercado financeiro a gente trabalha muito com a regra de Pareto, que é a regra 20-80. Geralmente, os 20% da nossa carteira de cliente é o que paga a nossa conta. São os clientes que nós damos mais atenção, que nós nos relacionamos, enfim. São aqueles que nós temos mais presença. Os 80% da nossa carteira de clientes são clientes que compram menos, que a gente não dá tanta atenção, que a gente não atende tão bem, enfim. Imagina se a gente conseguisse inverter, se a gente transformasse esses 80% nos clientes que pagassem realmente a conta, nos clientes que a gente desse mais atenção. Pensa no que seria o nosso volume de faturamento. Então, analise dentro da sua empresa, pela regra de Pareto, quais são os 20-80.
Quais são os clientes que pagam sua conta? Quais são os clientes mais ativos? Quais são os clientes que você tem mais relacionamento? Que vai na sua loja todo dia, enfim, que vai no seu negócio todo dia, que sempre está aí comprando de você. Coloque esses clientes com um benefício exclusivo, mas não esqueça de trabalhar os outros clientes, tá? Por quê? Porque gradativamente eles vão vindo para esse movimento de pagar mais, de comprar mais, enfim. Fornecedor mais barato pode custar muito caro para o seu negócio. Por quê? Porque eles geralmente exigem volume de compra. E se o seu negócio não tiver vazão, se você não tiver capital, se você não tiver caixa de acordo com as necessidades, enfim, a forma de trabalho, de pagamento deste fornecedor, ele não é bom para você. Tá? Entenda qual é a sua realidade, entenda quanto você pode comprar e nós vamos identificar isso com cada um de vocês, quanto cada um pode comprar por mês, enfim, mas é importante que você tenha essa consciência, para que na hora que eu falo, olha, fulano, você pode comprar 50 mil no mês, seu coração não dispare, tá? Você já sabe que as coisas precisam ter orçamento e limite. Então, entenda se esse fornecedor realmente é bom ou não para você. Agora que você já entendeu o porquê, nós vamos entender como que a gente vai fazer isso. Mas, no início da aula, eu tinha falado que eu ia trazer a matriz fofa e o questionário, tudo nessa aula, só que eu mudei de ideia, eu vou dividir. Eu vou fazer uma aula só para matriz fofa, para essa aula não ficar muito extensa, e nessa aula aqui, a tarefa de vocês é preencher o nosso questionário, o nosso raio-x financeiro. Alguns de vocês a gente já preencheu, a gente já deu o diagnóstico, enfim, mas não foram todos. Então, se você ainda não preencheu, o link está nessa aula, preencha, avise para o seu anjo que você preencheu, porque nós vamos fazer o seu diagnóstico e te entregar, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula. Ah, e lembre-se, todas as aulas, pessoal, faça print, faça foto, vamos divulgar essas aulas para o pessoal, vamos incentivar os empresários do nosso país a estudar, a se capacitar, seja exemplo para os seus pares, para as pessoas, tragam mais pessoas aqui para o nosso grupo, porque é só na junção que a gente consegue transformar toda a nossa realidade, a nossa comunidade num lugar melhor, tá? Conto com vocês e até a próxima aula.